Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vamos falar aqui sobre, o que que a gente achou da seleção brasileira aí no pós-jogo do Brasil contra o Egito. Primeiro vamos começar pelas escalações. Tô até pegando aqui, que é muitos nomes. Ele começou com o Alisson, Wesley, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibanez, Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Igor Thiago, Rafinha e Vinícius Júnior. No segundo tempo entrou Alexandro, Matheus Cunha, o Everton, Danilo, Bremer, Léo Pereira, Fabinho, Danilo, Endrick, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Gente, o que eu falo para a seleção é aquilo que eu até comentei hoje no vídeo mais cedo, que eu falei que eu não estava esperando realmente um resultado que não fosse assim, um placar muito elástico. Eu acredito que talvez o 2-1 foi de bom tamanho pelo jogo. Não foi assim, eu esperava um pouco mais da seleção, não vou negar, mas assim, levando em conta que o Carlos Ancelotti ainda estava, como se diz, tentando buscar a melhor formação tática para a seleção, tentando entrosar os titulares, eu acredito que ficou um pouco evidente de que o Endrick, neste momento, talvez não possa ser reserva. Eu acredito que ele vai ter que encontrar um sistema. Eu falei que, para mim, o melhor sistema da seleção seria o 4-3-3. Você preenche mais o meio de campo, trazendo jogadores, principalmente para esses jogadores do meio de campo, proporcionar mais ataque ofensivo para os atacantes. Eu acredito que o Brasil ele fica muito desconectado, esse 4-2-4. É como se você tivesse assim, você tem quatro defensores. Aí você tem dois meio volantes que faz a distribuição de bola. Mesmo que os laterais sobe o lateral esquerdo, principalmente o Wesley, que tentou subir um pouco no primeiro tempo, você não preenche e acaba o quê? Quando você não preenche o meio de campo, você deixa a zaga muito fraca. Ficou tipo assim, é tanto que o primeiro gol do Egito foi uma falha nossa, porque nossa zaga ela tava praticamente ficou muito vulnerável, para falar a verdade. Então assim, eu acredito que talvez o 4-3-3, você preenchendo, mas tirando talvez um atacante, mas você preenchendo mais a volância, você vai dar mais ritmo de jogo. E assim, o Lucas Paquetá, eu esperava que o Carlos Ancelotti talvez deixasse o Lucas Paquetá junto com o Danilo. Eu esperava que seria essa formação, mas ele quis colocar o Lucas Paquetá sem o Danilo hoje. Eu acredito que não foi muito bom, eu acredito que o Lucas Paquetá encaixa mais no jogo do Danilo, principalmente pelo dinamismo que os dois jogadores têm, porque o Lucas Paquetá ele vai fazer essa distribuição e o Danilo vai ficar com o jogo mais ofensivo. É tanto que o Danilo ele joga muito isso no Botafogo, e eu como assim, botafoguense falo isso, que o Danilo, quando ele joga mais avançado fazendo esse papel de um semi-atacante, vamos dizer, ele joga melhor. Então acredito assim que talvez ele colocando o Lucas Paquetá mais centralizado, ele vai trazer mais dinamismo pro jogo. Eu achei assim, o primeiro tempo começou daquele jeito, né, no gol o Brasil marcou muito cedo, né, no lance. E assim, acabou, acredito que foi até foi Bruno Guimarães que marcou o primeiro gol com 8 minutos de jogo. Vocês até acompanharam aí, né, no vídeo agora. Eu fiz o primeiro tempo, os melhores momentos do jogo, né? E gravei para você. Então, Bruno Guimarães por um bonito gol, um bonito chute, o Bruno Guimarães entrando ali na área, chutando. Só que depois de 4 minutos, né? Não foi nem 4, 3 minutos, o time do Egito empatou de novo. E aí o Brasil ele entrou naquilo que ele já tinha entrado no jogo Panamá. Ficou um time muito mal compactado. Depois dos 20 minutos até os 40 minutos, o Brasil ele basicamente ele não jogou bola. Talvez assim, possa ser também que o Carlos Ancelotti e os jogadores não quis também fazer dar o seu máximo. Até também o time do Egito também não estava dando o seu máximo, primeiro porque você já perdeu o Wesley. E assim, espero que também não, assim, espero que esteja bem com o Wesley, porque ele vai ser muito importante pro Brasil. Tomara que não tenha acontecido nada de grave para ele. Realmente que no próximo jogo, quem sabe que só for uma pancadinha ali, pronto, que ele já esteja recuperado aí nesses próximos jogos do Brasil.
E assim, e talvez até os jogadores nesse momento, quando o Wesley se machucou, ficou aquela coisa na cabeça de que se pressionar mais um pouquinho poderia sair mais algum deles, né? Porque todos eles querem jogar. Mas assim, achei um primeiro tempo bastante morno, não gostei muito. O segundo tempo, mesmo com o gol do Endrick, foi um time melhor. Parece que o Brasil ele joga mais no segundo tempo que no primeiro tempo, já aconteceu isso contra o Panamá. E assim, tem um jogador que hoje ele deu uma melhorada. Ele ainda não tá na sua melhor forma de como ele estava apresentando, que é o caso do Luiz Henrique. Luiz Henrique, hoje ele entrou com mais vontade, ele entrou com mais aproximação. Ele e o Danilo fizeram bastante distribuição de bola. Eu gostei muito da entrada do Danilo. É engraçado, o Brasil com o Danilo é uma coisa e o Brasil sem o Danilo é outra. O Brasil com o Danilo ele fica mais ofensivo, tem mais distribuição de bola e talvez por isso que eu gostaria que fizesse o Paquetá e o Danilo juntos. Eu acredito que seria assim uma dupla perfeita nesses próximos jogos, principalmente contra Marrocos. Eu gravei um vídeo, falei sobre Marrocos, só que contra Marrocos eu não utilizaria o Endrick, eu utilizaria o Igor Thiago, porque a defesa marroquina ela não é muito bom para quem é um tipo de centroavante que faz esse jogo mais pivô. Mas, assim, no final das contas, eu acredito que, sim, foi um resultado, o importante foi esse resultado, não foi um resultado, assim, que a gente espera, que, assim, eu não esperava muito realmente, estava dentro do esperado, na minha concepção, tinha falado isso mais cedo, vocês podem acompanhar no outro vídeo que eu tinha falado que não estava esperando realmente um resultado muito de 3 4 igual eles fizeram contra o Panamá. O time do Egito também não é um time melhor do que o Panamá, ele tem uma zaga mais consistente, tem um ataque ofensivo mais forte também. Então, assim, acredito que valeu o teste. A Ancelotti, eu acredito que ele vai ter que tentar buscar uma. Ele falou na coletiva, né, já dizendo que já vai ficar com essa formação do 4-2-2-4. Eu acredito que talvez ele não vai deixar esse tipo de. Ele não vai manter esse tipo até o final da Copa, né? O Brasil, aí, dependendo das fases que avançar e pegar time mais forte, acho que ele não vai ficar nesse 4-2-4, acho que ele vai render o 4-3-3. Mas no mais é isso. Espero que vocês possam ter gostado. Esse só foi um resumo da partida aí. O importante é ainda bem que o Endrick fez gol, porque dá mais confiança nele. Acaba um pouquinho aquela treta com o Endrick e Casemiro também, que eu acho que também ganha uma proporção muito grande. Eu acho que é coisa de jogo mesmo, assim. Talvez teve um pouco de maldade do Casemiro, mas não vou dizer também que foi proposital, talvez. Acho que ele entrou realmente, deu uma entrada, mas acredito que não foi para tudo isso. E no mais é isso, gente. Fico aqui e qualquer coisa, sugestões que vocês tiverem aí, coloca nos comentários aí, siga o canal, viu? Estamos aqui sempre tentando trazer conteúdo todos os dias para vocês. Amanhã eu vou tentar fazer uma análise melhor sobre cada lance da partida, aquilo que eu observei que talvez a seleção dá para melhorar. Tem larga para melhorar, sim. A seleção brasileira ainda não tá no. Não é assim, vamos se dizer, não é a melhor seleção do Brasil nesses últimos anos, mas também acredito que talvez não possa ser a pior. Acho que a de 2014 a seleção do Brasil era pior do que a desse ano. É porque a 2014 acabou que escondeu muitas coisas naquele jogo contra a Espanha, naqueles 3-0, 0 ou 3-1, se não me engano. Mas assim, o Brasil tende assim, a talvez conseguir ali pegar umas quartas de finais e aí tudo pode acontecer. Eu acredito que não seria nenhum tipo de vexame a nossa seleção ir até as quartas de finais e cair para algum time grande como a França, a Espanha, que são seleções melhores. Principalmente não só por causa dos jogadores que tem, mas pela forma que joga. A seleção da Espanha ela tem um meio de campo bem centralizado, todos os setores da Espanha. Óbvio, tem também assim, todos os times, né, a gente pode até fazer um estudo melhor sobre isso. Todas as suas seleções têm os seus pontos bons e também têm os seus pontos fracos. A Espanha também não é todo esse bicho-papão que está passando. A França também mostrou aí contra a Costa do Marfim também que não é tudo isso. Mas vamos ver, né? Contra o Marrocos, que vem a Marrocos agora, e que a gente possa fazer um jogo melhor. Porque se a gente jogar como jogou hoje, eu sinceramente acredito que a seleção brasileira não vai ganhar. Mas tomara que eu esteja enganado, porque eu vou torcer pelo Brasil, sim. E acredito que a gente possa ter mudanças aí. Acredito que o Danilo ele vai assumir a vaga. Sim, eu acredito que ele vai ficar ali. Ele vai colocar o Danilo. Eu acredito que ele vai colocar o Paquetá também, como aconteceu no segundo tempo. Eu acredito que esses dois jogadores vão entrar. O Matheus Cunha, ele vai ficar, no meu entendimento, o Matheus Cunha vai ficar como um bom homem, um bom centroavante para o segundo tempo. Se caso o Igor Thiago ou o Endrick, acredito que os dois ganharam, né, destaque. Hoje o Igor Thiago também não fez um jogo aprimoroso,
Talvez se tivesse colocado aquela formação do segundo tempo contra o Panamá, talvez teria jogado até mais o Brasil hoje. Mas não valeu. Qualquer coisa a gente curte aí, coloca nos comentários, coloca sugestões aí, pergunte, qualquer coisa eu vou estar respondendo todos os comentários que vocês colocarem aí. Eu vou gravar um vídeo respondendo os comentários de qualquer coisa, pode ser sobre futebol, sobre família, pode ser o que vocês quiserem. A gente traz esses assuntos, a gente estuda mais e traz esses assuntos aqui para responder cada um de vocês, viu? No mais é isso, fique com Deus aí e um abraço.